Fala galera do ensino médio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O prof, espero que estejam todos muito bem, certo? É, todos já falamos isso várias vezes, né? Como tem sido um momento chato, né? Que não acaba e que não volta ao normal, né? Já chega de brincar de quarentena, como a gente tem dito, mas temos de passar por esse momento, né, galera, do melhor jeito possível. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar nos esforçando, certo? O prof sabe que é muito difícil para vocês. Eu fico muito satisfeito e orgulhoso de saber que vocês estão se esforçando bastante para isso, tá? Pelo menos a maioria de vocês. Então, força aí, vamos continuar, né? Vai, se esforça e foco, e é isso aí, porque vai valer a pena lá na frente, lá no seu futuro, tá bom? Galerinha, então é isso. Continuando os nossos estudos, vamos aprender mais um gênero, né? O prof tem começado a falar com vocês sobre o artigo de opinião, certo? Então vamos ver na prática como é que ele funciona, como que é uma possível estrutura, certo? Para que vocês consigam escrever bem bonitinho aí seus artigos de opinião, beleza? Galera, o artigo de opinião é qualquer texto, né, que seja de circulação midiática, ou seja, que seja publicado, jornal, revista, blog, Facebook, textão de Facebook é artigo de opinião também, tá, gente? E que busca expor, logicamente, a opinião de um autor sobre algum tema. Muitas vezes, galera, nas revistas, a gente vê os artigos de opinião sobre temas mais polêmicos, digamos assim, certo? Nos vestibulares, os temas não são tão polêmicos, tá? É, são temas que permitem que você tenha uma tomada de posição, né, de posicionamento, mas nem sempre é tão polêmico, assim, nossa, que coisa polêmica, beleza? Enfim, gente, publicou um texto dando sua opinião, é artigo de opinião. De preferência, galera, que esteja em primeira pessoa, porque é a forma, primeira pessoa eu, né? Eu acredito, eu penso, porque é assim que a gente consegue convencer o outro, certo? Quando a gente quer dizer o que a gente pensa, a gente precisa usar a primeira pessoa, beleza? E aí a gente acaba tentando, né, persuadir, que é convencer o outro, que é essa função do artigo de opinião. É expor a nossa opinião para tentar falar para o outro assim, olha, eu estou certo, você está errado, se você pensa diferente de mim, então vamos mudar essa cabeça aí, tá? É por isso que a gente publica a opinião, porque a gente quer tentar convencer as pessoas de que a gente está certo. Tudo bem? Beleza? Digam, então não tem uma estrutura fixa. Há vários modos de fazer isso. Sim, há diversas maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar duas para vocês aqui, mas há muitas outras, certo? Beleza. Galera, o que precisa ter para ser um artigo de opinião? Então, tem de apresentar o tema logo no começo, né? O assunto tem de aparecer nas primeiras linhas. Sobre o que você vai falar? Qual é a sua opinião sobre esse tema? O que você vai defender? Certo? Aí precisa aparecer. Precisa não. Pode aparecer, né, a posição contrária à sua. Então, você pode trazer o posicionamento contrário ao seu para negar, tá? Para refutar, como a gente chama. Galera, essa posição contrária a gente traz para falar assim, olha, você que pensa desse jeito, que é diferente de mim, tá errado. Você está equivocado. Você tem de pensar desse jeito, desse jeito, desse jeito, tá? Então a gente só traz o posicionamento contrário para refutar, para negar, para falar que está errado. Tudo bem? E isso, gente, perceba que está grandinho escrito aí, ó. Se o tema permitir mais de uma opinião, certo? Então, por exemplo, se você vai escrever um texto sobre aborto, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, neste caso, você pode falar, quem pensa diferente de mim, né, pensa assim, tá errado por isso, por isso, por isso. Certo? Agora, vamos supor que o tema é as pessoas precisam aprender a se colocar no lugar das outras, precisam ter mais empatia para ter um mundo melhor. Não tem como pensar de outro jeito, entendeu? Não tem outra opção. Né? É só essa opção a defender. Não tem como falar assim, ah, não, ninguém liga para ninguém, Dani, você vai melhorar se for assim. Né? Tipo, quando não tem um posicionamento que permite que você traga o posicionamento contrário, aí não tem como fazer, tá? Então não é obrigatório, depende do tema, certo? Beleza. Galera, aí você tem uma marca da posição social, certo? Então você tem de marcar a posição social que tem lá no comando. Se ele falar que você é estudante, que você é especialista, que você é político, que você é blogueiro, sei lá, o que ele falar que você é, tem de marcar, tá? E aí, galera, já fica claro também que é a posição social não só de quem está escrevendo, mas também do leitor, tá? Se ele falar que vai ser publicado, que tem leitores, que é leitores de um blog, que são seguidores, tenta falar com essas pessoas, tá? Lembra que você está tentando convencer os leitores, você está tentando convencer alguém. Então, você pode tentar falar com eles, tá bom? Marcá-los. Marcar o nome do blog. Então, é assim como vocês, leitores do blog X, certo?
A interlocução precisa ser marcada em todos os gêneros que isso for possível, tá? Na UEM são todos, beleza? Ok. Gente, a utilização de argumentos, né, que sustentam a posição e uma conclusão enfática. E no final você dá aquele último soco na cara, assim, para deixar bem claro qual é a sua opinião sobre o tema. Beleza? Ok. Como que isso funciona na estrutura? Né? A hora que você vai pôr isso no papel, qual é a estruturinha que você vai seguir? Título criativo, tá? É muito importante ter título no artigo de opinião, tá bom? Então, o que é um título criativo, Digão? É aquele que você lê o texto para entender o título. Né? A hora que você termina de ler o texto, você fala, olha, o título faz sentido, tá? Vou mostrar para vocês num exemplo aí. Beleza? Galera, aí você apresenta, né, o seu posicionamento, o tema, logo ali no começo, no primeiro parágrafo, apresenta o contra-argumento, se precisar, certo? E já dá o primeiro argumento. Então, você já começa falando lá, olha, é evidente que tal coisa é assim, por isso, por isso, por isso, por isso. Se for preciso, né, se tiver de colocar a opinião contrária, você pode colocar do jeito que está aí, ó, no tracinho. Há quem diga que isso é assim, assim, assado, porém, está totalmente equivocado. Beleza? E aí, para encerrar esse primeiro parágrafo, a gente usa o que a gente chama de pergunta retórica, que é aquela pergunta que a gente já sabe a resposta, na verdade. A gente não está tentando saber a opinião do outro. Quando a gente fala assim, ó, isso aqui é assim, não é verdade? Quando a gente fala isso não é verdade, a gente não quer saber se a pessoa concorda ou não. A gente já está falando como se a gente já tivesse a resposta de que aquilo é verdade e é só para a pessoa confirmar, entendeu? Então é legal terminar o primeiro parágrafo, para que você terminar de colocar o argumento ali, com uma perguntinha dessa, não é mesmo, não é verdade? Só para manter a interlocução, só para conversar com quem está lendo, tá bom? Beleza. Segundo parágrafo, mais argumento, sustentando o seu posicionamento, né? Pode colocar uns 2 argumentos aí no segundo parágrafo, tá? E no terceiro, mais argumentos. Só lembrando, e o reforço da opinião lá no final, né? O fechamento com a frase de efeito. Galera, só lembrando que no artigo de opinião, a gente não usa os mesmos conectivos da dissertação, tá? A gente não fica começando os parágrafos com sob esse viés, ademais, portanto, se a gente fizer isso no artigo de opinião, parece muito dissertação, tá? Então, a gente evita começar os parágrafos com, com conectivos, tá? Então, como é que a gente começa os parágrafos no artigo de opinião? Dando opinião. Então, não há como negar que tal coisa seja assim, certo? É óbvio que isso é desse jeito, havemos de concordar que isso é assim, tá? A gente usa essas expressões para começar os parágrafos e não aqueles conectivos comuns, beleza? De soma de argumentos e tal. E a assinatura, se for pedida, né? Se o comando mandar você assinar, você coloca por e o nome que está lá, o nome que ele mandou você assinar, como está aí no exemplo lá embaixo, por blogueiro. Ok? Lá no finalzinho você coloca por e o nome. Não tem atenciosamente, hein, gente? Isso aqui não é uma carta, não, é um artigo de opinião. Não vai colocar atenciosamente, com carinho, para dar tchau lá no final da carta, tá? Não é carta, é artigo. Beleza? É só assim, ó, por não sei quem. Beleza? Então tá bom. Continuando aí. Galera, é legal usar em artigo de opinião provérbios, frases de músicas, perguntas retóricas, como não é mesmo, marcas de interlocução, convenhamos, havemos de concordar, né? Essas coisas que estão embaixo aí, ó, como se não bastasse, gostando ou não, é óbvio, né? É inegável. Essas marcas demonstram a sua autoria, mostra que você está tentando convencer o outro, né? Que você está tentando argumentar mesmo. Então, são marcas legais. Tá? Você pode usar essas aí, inclusive, para começar os seus argumentos. Tudo bem? Digam, como é que eu coloco um provérbio, uma frase de música? Gente, é só se vier muito a calhar, assim, sabe? É, sei lá, você está argumentando sobre o tema e você lembra de uma frase da música do Raul Seixas. Aí você coloca lá, como diria Raul Seixas, tal coisa é assim. E aí você explica isso lá no seu argumento. Mas é só se vier muito, ou como o dito popular, né, é desse jeito. Então, você explica ali, né, mas é só se vier muito a calhar, tá, gente? Não é que precisa usar essas coisas. Não é necessário, não é obrigatório, é só se der, tá? Exemplo, digamos, para a gente, só para ter uma noção. Galera, sabe aquela expressão assim, de cada um deve cuidar do próprio umbigo? Certo? Aí vamos supor que você está escrevendo um texto lá sobre discussões porque as pessoas se intrometem na vida dos outros. Aí você, lá no meio do seu argumento, você coloca assim, é muita gente cuidando do umbigo alheio, cuidando do umbigo dos outros. Você usa uma expressão que é uma expressão popular, mas que faz todo sentido para aquele argumento, entendeu? Então, isso é interessante, é legal usar esse tipo de linguagem no artigo de opinião, tá? Para ser bem original, assim, bem próprio, bem você dando opinião mesmo,
tá? Beleza? Galera, e aí vem o primeiro comando para a gente ver o primeiro exemplo. Então, olha lá. Você é estudante e gosta muito de usar as redes sociais para interação. Por ter muitos seguidores, foi convidado a dar sua opinião sobre o uso dessas redes em uma revista de grande circulação na internet. Redige, então, um artigo de opinião para ser publicado na revista online Galileu, a qual possui jovens leitores com opiniões diversas, em que se posicione sobre a seguinte questão: as redes sociais são vilãs no contexto atual? Use entre 15 e 22 linhas. Galera, aqui percebam que tem uma pergunta para você pensar, né? Então, você vai escrever se posicionando sobre a seguinte questão: as redes sociais são vilãs na atualidade? Ou elas ajudam mais do que atrapalham? Enfim, você vai ter de escolher um lado a partir dessa pergunta, mas não é interessante começar o texto respondendo a pergunta, porque senão a gente escreve uma resposta argumentativa. Tá? Se você começar o seu texto assim, ó, as redes sociais são vilãs no contexto atual, uma vez que, o que você escreveu? Uma resposta argumentativa. Tá? Então tomem cuidado. Essa pergunta é só para guiar o seu pensamento, você não vai começar o texto respondendo ela. Beleza? Ok? Então você é um estudante, você gosta de interagir nas redes sociais, você vai falar com os leitores da revista online Galileu, tá? E vai dar a sua opinião sobre isso. Então você tem de se marcar como estudante, você tem de falar com os leitores da Galileu, falar o nome deles, falar a revista, tipo, vocês leitores da revista Galileu, certo? E se posicionar em relação a isso. Vamos ver o exemplo. Algumas dicas aí. Né? Não responda, jamais inicie respondendo a pergunta, use as marcas persuasivas, né? Tente ser sagaz, irônico, incisivo, sem ser desrespeitoso, não pode xingar as pessoas, tá? Vocês que pensam assim são idiotas, não pode escrever isso, tá? Mas você pode falar que eles são ingênuos, que eles são cegos. Você pode falar de outro jeito, entendeu? Ser sagaz, ser irônico, mas sem ser desrespeitoso, assim, tá bom? Beleza. Galera, toma cuidado com os conectivos, tá bom? O prof escreveu aí mais essa dica, eu já falei para vocês, mas só para ficar bem claro, para não parecer dissertação, tá? Então, olha lá. Alienação antidigital. Quando você olha isso, você não sabe o que ele está querendo dizer, certo? Isso é um título que a gente diz que é criativo, certo? Você não escreve lá as redes sociais, as vilãs da atualidade. Você não usa as palavras do tema no título, para ele ser um pouco mais original, beleza? Aí você começa apresentando a temática e o seu posicionamento. Então, olha lá. É evidente que a grande maioria das pessoas tem as redes sociais como principal meio de comunicação, deixando de lado as ligações telefônicas e até mesmo a conversa cara a cara, o que não as tornam vilãs, já que o seu uso é inevitável na atualidade. Então, aí já fica claro, né, a apresentação do tema ali, que as pessoas usam as redes sociais e que elas não são vilãs. E qual é o seu posicionamento, beleza? Agora eu vou apresentar a posição contrária, olha lá. Há quem tente se manter alheio ao mundo digital, alegando que prefere o contato pessoal. Porém, dificilmente escapa de uma espiada no Facebook de um amigo ou familiar quando há um vídeo engraçado ou quando se encontra uma pessoa que não vê há tempos. Certo? Então, eu só provoquei aqui aqueles que falam assim, não, rede social é mó vilã, Deus me livre, não quero isso aí pra mim não, isso é uma porcaria. Dá uma provocadinha, porque essas pessoas aí, se você chegar perto delas, sabe aquele tio velho? Aquele tio velho que fala, não quero essas redes sociais, não. Chega perto dele com o celular e fala assim, nossa, eu encontrei um amigo de infância seu aqui, ó. Todo dia ele vai te perguntar. Ele vai fazer um Facebook em 2 semanas. Certo? É verdade, você sabe disso. Beleza. Galera, continuando aí. Toda vez que queremos expressar uma opinião, debater um tema polêmico, marcar um encontro, procurar uma vaga de emprego, entre outras possibilidades, ter uma facilidade de acesso à rede virtual, não é verdade? Então, aí a gente tem mais um argumento, né, de que é importante para procurar emprego e outras coisas, e aí já solta aquela perguntinha, não é verdade? Não é mesmo? Tá? Para deixar bem claro aí que você está interagindo. Ok. Aí vamos lá, vamos marcar a posição social e vamos falar com os interlocutores, né? Sou estudante e interajo muito nas redes sociais, provavelmente assim como vocês, leitores da Galileu. Então, sabemos o quanto elas facilitam a aproximação entre pessoas, inclusive diminuindo a timidez de algumas. Muitas vezes a comunicação pela internet contribui até para ganhar dinheiro, já que com vários seguidores é possível fazer propagandas de produtos e mostrar seus talentos. O que para alguns é perda de tempo, para outros é uma oportunidade de se expressar e faturar. Então, isso dá mais argumentos para provar por que as redes sociais não são vilãs, né, nesse caso.
Beleza? Falou ali com as pessoas, marcou sua posição social, está dando argumento, né? Isso é um texto massa, um artigo de opinião legal. Beleza. E aí, para encerrar, né, você dá os últimos tapas na cara ali. Então, olha o que o prof deixou grifado aí para vocês. Havemos de concordar, na realidade, é inimaginável. Essas marcas deixam seu texto mais argumentativo, certo? Então, olha lá. Havemos de concordar que as redes sociais não são vilãs. Na realidade, tornam-se essenciais à medida que, por meio das expressões dos pensamentos e dos resultados advindos dos conflitos de informações, uma sociedade democrática capaz de assimilar e construir conhecimento se constitui. Então, as redes sociais, elas são boas para gerar uma certa democracia, digamos assim, né? Porque lá as pessoas falam o que elas pensam nas redes sociais. E esse conflito de ideias faz as pessoas aprenderem, ou pelo menos deveria fazer as pessoas aprenderem a conviver com as diferenças, certo? Enfim, galera, é inimaginável o desenvolvimento social sem o advento dos meios digitais de comunicação. Na contemporaneidade, uma criança de 2 anos consegue se comunicar por redes sociais, o que comprova a nossa evolução, que vai continuar acontecendo mesmo contra a vontade dos mais ultrapassados que não aceitam a realidade atual ou vigente. Né? Daquele último... Fala assim, ó, se você não acredita que as redes sociais não são importantes, que elas são vilãs, você é um ultrapassado, certo? Beleza? Então aí nós temos um textão de opinião super duper legal, beleza? Vamos ver mais um aí. Galera, esse aqui foi no vestibular de inverno de 2019, certo? E ele falava da seguinte maneira: você, estudante do ensino médio, é uma pessoa que consome fast food, comida rápida, assim como faz a maioria dos brasileiros, e tem o blog pessoal Falando Sério. Ao ler sobre o movimento Slow Food, comer com calma, você resolveu escrever então um texto opinativo sobre hábitos alimentares a fim de conscientizar seus seguidores e outros possíveis leitores. Ou seja, galera, você é uma pessoa que come fast food, aí você vai falar com o pessoal do blog Falando Sério, certo? Então você é blogueiro, beleza? Estudante de ensino médio, e vai falar ali no blog, beleza? E aí você, depois de ler esse movimento Slow Food, decidiu conscientizar as pessoas. Ou seja, você vai falar que fast food é ruim e slow food é algo bom. Beleza? Comer devagar é melhor e tal. Ok. Considerando o contexto de produção apresentado e as informações dos textos 1 e 2 e seus conhecimentos sobre o assunto, você vai escrever um artigo de opinião posicionando-se a respeito das culturas, fast food, slow food pelo menos, de alimentação nos dias atuais e suas consequências. Ou seja, você tem de falar quais são as consequências do fast food, quais são as consequências do slow food, certo? Falando que um é melhor que o outro, logicamente. Tem de conscientizar as pessoas, seus seguidores. Caso queira assinar, use prudência ou prudência, se quiser assinar, tá? Aí, no mínimo 15 e no máximo 22 linhas. Ok? Vamos ver. O que você deve fazer nesse texto? Então, citar, explicar, exemplificar, no mínimo, 2 culturas alimentares, né, o fast food e o slow food, e suas consequências. Mais de uma, tá? Tentando sempre ir além do texto de apoio, tentando colocar alguma coisa da sua cabeça, tá? Tente se marcar como estudante consumidor de fast food, tende conscientizar os leitores que o slow food traz mais benefícios, tende marcar explicitamente os seguidores do blog, certo? E usar a linguagem de um jovem estudante num blog, certo? Galera, então, esse daí é o estudante blogueirinho ali mesmo dando opinião, tá? Olha lá. Comida é vida. Claro que fui eu que escrevi, né? E aí eu já dou essa frase aí que é a minha cara, né, gente? Galera, quando você lê um título desse, Comida é Vida, você ainda não sabe o porquê desse título. Você ainda não sabe que vai falar de fast food, de slow food, nem nada disso. Vamos ler o texto inteiro para entender de onde vem esse Comida é Vida. Beleza? Então, olha lá. Fala, galera do Falando Sério, como está a sua alimentação? Gente, a gente não começou o outro texto assim. O outro a gente começou com É Evidente. Por que esse a gente começou assim? Porque esse é num blog. Esse você é um estudante num blog, então você tem de mudar a sua linguagem para aquela situação, certo? Como é que a gente começa um texto no blog? Fala, galera do blog, certo? Beleza? Ok. Não é novidade para ninguém que comer fast food é uma cultura alimentar comum aos brasileiros que causa muitos problemas de saúde. Entre eles estão obesidade, pressão alta, diabetes tipo 2, gastrite, colesterol alto e vários outros. São as consequências do fast food. Tudo isso é causado devido à alta concentração de gordura e açúcares que acabam com o nosso organismo.
mas por ser rápido e fácil de comer no dia a dia corrido, muitas vezes preferimos essa comodidade. Eu mesmo, como um estudante de ensino médio viciado em comidas rápidas, sempre que estou fora de casa, escolho um hambúrguer com fritas, sem pensar no amanhã, né? O que já está me fazendo mal, visto que além do corpo, o fast food pode destruir o meu psicológico, até porque se eu tiver diabetes e precisar evitar carboidratos, posso até surtar. Um jovem estudante no blog, tá, galera? Pode falar assim. Beleza. Usar o bom senso e escolher melhores alimentos não seria má ideia, não é verdade? O equilíbrio é a chave do sucesso, né? Então, eu falei aqui as consequências do fast food. Já me marquei ali como estudante, já falei com o pessoal do Falando Sério, certo? Já fiz um monte de coisa que eu precisava fazer. Vamos lá, vou falar do slow food agora. Existem outros costumes alimentares, meus caros, tá? Que podem ajudar a nossa saúde, como o slow food, que consiste em preparar alimentos com calma, escolhendo bem os produtos e saboreando refeições ao lado da família e dos amigos. Faz bem para o corpo e para a alma. Ao comprar de produtores locais, ajudamos a agricultura familiar a se manter. Para a nossa saúde, os benefícios vêm em forma de vitaminas essenciais, capazes de nos dar mais força para encarar a vida, que com certeza será mais longa, certo? E para melhorar a situação, comer com calma pode nos dar momentos juntos dos que amamos, já que é possível levar todo mundo para a cozinha e pôr a mão na massa. Galera, percebam que é um texto de blog? Vocês conseguem perceber o tom de texto de um blogueiro? Certo? Bem mais do que um texto de uma revista, por exemplo, certo? Você está falando ali com as pessoas, está usando nós para unir as pessoas ali, pôr a mão na massa, tá? Essas expressões, tipo, mais do dia a dia, digamos assim, mais parece uma conversa, né, para convencer o outro, certo? Galera, e aqui temos as consequências do slow food, né? Ok. E aí, chegamos lá para o último parágrafo. O tempo para isso é uma questão de prioridades. Aí você já começa a provocar o seu interlocutor, né? Porque você tem de tentar fazê-lo acreditar em você, que o slow food é melhor que o fast food, fazê-lo mudar de ideia, certo? Prefere comer rápido e ter uma vida curta ou arrumar um tempinho para cozinhar e render muito mais na vida? Né? Solta aquela perguntinha ali. Bom, eu espero que vocês mudem seus hábitos alimentares buscando cozinhar alimentos naturais, mais naturais e saudáveis, sem conservantes e outros produtos químicos que só trazem danos para a saúde. Muitas vezes, o que parece ser o mais adequado ao seu tempo pode arruinar o seu futuro. Comida é vida e você não quer que a sua seja rápida ou que a sua seja curta, certo? Aí você entende o comida é vida, certo? E ainda faz a brincadeirinha aí do fast food, né? E você não quer que a sua seja rápida, por isso que o prof colocou rápido ali no final. Né? Você não quer que a sua vida seja rápida tanto quanto você come, né? Fez aquela ligação com o tempo, né? Ah, mas eu não tenho tempo para comer. Beleza, você não tem tempo para comer, mas quer que a sua vida seja curta também? Seja rápida? Então, ache um tempinho para se alimentar melhor, certo? É assim que você vai conseguir. E isso, galera, quando você consegue, né? Quando você dá conta de criar um título e depois, no meio do texto, no final do texto, a pessoa percebe por que você colocou aquele título, né? Quando você fala isso no final, aí, ó, comida é vida, o texto fica muito mais legal. Porque parece que foi tudo... E realmente, esse aqui foi tudo pensado. Mas, tipo assim, fica claro, sabe? Essas perguntas no meio aí, você falando com o interlocutor, né? Deixa eu só voltar no comecinho do texto ali para vocês verem aquela marca inicial, né? Do fala, galera, do falando sério, né? Como está a sua alimentação. Essas marcas, galera, mostram que isso é um texto de blog, certo? Tipo, você está tentando convencer ali, falar com os leitores de modo descontraído, né? De um modo que um blogueiro falaria mesmo, certo? Isso torna o seu texto muito mais legal, tá? Muito mais massa, muito mais interessante, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Se ficou alguma dúvida, assista a aula mais de uma vez, tá? Pode voltar lá, a aula fica lá no plural, fica no YouTube do professor Digão Redação. Você pode voltar lá, ler de novo, olhar de novo, analisar os exemplos, tá bom? Depois o prof manda os slides para vocês também, para vocês terem esses exemplos, essas informações aí, certo? E eu já deixo, vou deixar para vocês de novo essa ideia. Galera, artigo de opinião é qualquer texto publicado que você esteja dando opinião sobre alguma coisa e use primeira pessoa para tentar convencer o outro, certo? Fez isso, é artigo de opinião. Então, o que você tem de ter em mente? O comando lá do vestibular é quem vai mostrar como é que você vai começar e terminar esse texto, certo?
Então, não decore, não use só um jeito de escrever, tá bom? Porque vai ser diferente. Se ele falar que você é um especialista dando opinião sobre uma coisa séria numa revista científica, é uma coisa. Se ele falar que você é um jovem estudante blogueiro e está dando sua opinião ali falando com outros jovens na internet, é outra linguagem, tá bom? Então, a gente tem que se adaptar ao contexto, tá? Sempre marcar a posição social que tem lá, sempre falar com os interlocutores que tem lá, sempre usar a linguagem adequada ao meio de comunicação que você vai publicar o seu texto, certo? E aí dar opinião sobre o tema. Belezinha? Argumentar bastante. Beleza? Fechou? Então, até a próxima aula com o comandinho para vocês escreverem. Fechou? Beijo, abraço, se cuidem. Até a próxima. Tchau.